Imagine isto. Berlim, 1923. Você é um operário de fábrica e são 11 da manhã. 5 caminhões entram no pátio, o chefe de caixa sobe em cima e começa a tirar maços de notas para a multidão. Você apanha o seu e corre, você não anda, corre, porque a sua esposa já está à porta da fábrica com um carrinho de mão. Ela pega no dinheiro e corre para o padeiro antes do meio-dia. Porque depois do meio-dia, o lojista comenta todos os preços. O café que podia comprar por 5.000 marcos esta manhã custa 14.000 marcos ao meio-dia. O jornal que custava 50.000 marcos ao pequeno almoço custa 100.000 à noite. Um jornalista de Berlim chamado Frederick Kroner documentou em tempo real. A nota, ainda úmida da impressora, paga como salário semanal, encolhe de valor a caminho da mercearia. Tinha de se mover mais rápido do que a imprensa. Essa era a sobrevivência na Alemanha de Weimar. Agora, aqui está a pergunta. Vários de vocês perguntaram depois do último vídeo: estou a acumular moedas, a guardar ouro e prata físicos e querem saber quando o dinheiro de papel realmente morre. Como o gastam, o que entregam a alguém. Como é que essa transação se parece na prática? Um registro forense da Alemanha, de 1921 a 1923, dá uma resposta específica. E não é a resposta que a maioria das pessoas nesta comunidade espera. Eis o que surpreende as pessoas. A maioria dos alemães comuns não tinha ouro quando a hiperinflação atingiu. Não porque não se prepararam, mas porque o governo já o tinha levado 9 anos antes da crise. Com uma campanha tão eficaz, despojou toda uma classe média da sua única proteção real antes que soubessem que precisariam dela. O ouro tinha desaparecido antes do início da crise, não apreendido sob a mira de uma arma, mas doado. E isso muda tudo sobre como devemos pensar no que vem a seguir. Deixem-me mostrar-vos o registro forense, porque esta história foi contada 100 vezes e quase sempre errada. A primeira coisa que o registro forense mostra é o que realmente aconteceu ao ouro. 4 de agosto de 1914, o primeiro dia da Primeira Guerra Mundial, o Reichsbank suspende a convertibilidade do ouro. A partir desse dia, o governo alemão lança uma campanha com um slogan: ouro por Eisen, ouro por ferro. Os cidadãos são encorajados a doar joias de ouro, relógios, alianças em troca. Recebem substitutos de ferro estampados com as palavras "dei ouro pela defesa da pátria". Milhões de alemães comuns cumpriram. Em 1923, quando o pão custava 200.000 milhões de marcos por pão e o marco perdeu 30% do seu valor, enquanto se estava na fila, o ouro já tinha desaparecido. Não confiscado sob a mira de uma arma durante a crise, mas doado 9 anos antes, voluntariamente em troca de ferro. As pessoas que ainda tinham ouro em 1923 não eram alemães comuns. Eram os ricos que tinham evitado discretamente a campanha, industriais com ligações internacionais, aqueles com perspicácia suficiente para acumular enquanto todos à sua volta se rendiam. Tá a lição de que ninguém fala. O governo não precisou de confiscar ouro durante a crise. Já tinha resolvido esse problema. Antes que alguém entendesse que haveria uma crise, o ouro já tinha desaparecido antes do início da crise. Não foi apreendido sob a mira de uma arma, nem doado. Se você está assistindo a isto e tem ouro nas suas mãos agora, entenda o que isso realmente significa. Você já está numa posição diferente da maioria dos alemães em 1923. A questão é o que você faz com ele quando o momento chega. Em segundo lugar, o registro forense mostra o que as pessoas realmente usavam como dinheiro. Não eram moedas de ouro entregues no balcão de uma loja. O registro documentado é específico quanto a isso. A coisa mais próxima de uma moeda de sobrevivência universal durante a hiperinflação de Weimar foi o dólar americano, um despacho diplomático britânico de 1922, arquivado por Lord Davenant, o embaixador britânico em Berlim, relatou que ele mal conhecia um alemão de qualquer sexo que não estivesse a especular em moedas estrangeiras. Milhões estavam a acumular notas estrangeiras, não ouro, dólares, libras ou francos suíços. Stefan Zweig, o escritor austríaco que viveu essa época, disse diretamente: quem tinha moeda estrangeira para trocar, fazia-o de hora a hora. Ernest Hemingway enviou despachos de Kiel, Alemanha, para o Toronto Star em setembro de 1922.
Ele atravessou o Reno vindo da França com 10 francos e 90 cêntimos em dinheiro canadiano. Ele e a sua esposa gastaram muito durante o dia. No final, tinham 120 marcos restantes. A padaria que ele visitou estava constantemente cheia de franceses que atravessavam da França para explorar a taxa de câmbio. Esse era um lado. Agora, o outro, Hemingway também documentou-se o que aconteceu aos alemães sem moeda estrangeira. Ele comprou 5 maçãs e pagou com uma nota de 50 marcos. A mulher devolveu 38 marcos de troco. 12 marcos por 5 maçãs, menos de 2 cêntimos em dinheiro real. Um senhor alemão de cabelos brancos, que estava por perto, tirou o chapéu e perguntou quanto custavam as maçãs. Hemingway disse-lhe. O homem abanou a cabeça. Não consigo pagar. É demasiado. Aquele homem não era pobre pelos padrões alemães. Ele tinha poupanças. Tinha confiado nas suas instituições durante toda a sua vida. E 12 marcos, 2 cêntimos, estava além do que ele podia pagar. É isso que uma hiperinflação faz às poupanças. Não um colapso súbito, mas uma moagem lenta e diária até que 12 marcos seja a diferença entre comer e não comer. Moedas de ouro alemãs pré-guerra existiam. A peça de ouro de 20 marcos, 7,16 gramas de ouro puro. Estas moedas mantiveram o seu valor absolutamente. Um marco de ouro em 1914 comprava o mesmo cesto de bens que um marco de ouro em 1924, após a estabilização. Era o ativo certo, mas eis o que o registro forense realmente mostra sobre como foram usados. Foram assambarcados, não gastos. A lei de Gresham, na sua forma mais pura. O dinheiro mau expulsa o bom quando as notas de papel circulavam ao lado do ouro. Ninguém gastava ouro, gastavam no papel e guardavam a moeda. Nas fases finais da crise, as lojas começaram a recusar completamente as notas de papel e a exigir ouro ou moeda estrangeira. Mas nessa altura, a maioria dos alemães comuns não tinha nenhum dos dois. Esta é a lacuna entre o que a comunidade do ouro discute e o que o registro documentado mostra. Manter ouro é o instinto certo, mas compreender como o ouro realmente funciona. Numa hiperinflação em curso, é uma questão completamente diferente. A terceira coisa que o registro forense mostra é como as transações realmente se pareciam. Anna Eisminger era uma viúva vienense. Ela mantinha um diário da sua sobrevivência. No dia de Ano Novo de 1919, ela usou a corrente de ouro do relógio do seu falecido marido para trocar por 4 sacos de batatas. Não para comprar, para trocar. Corrente de ouro por batatas, troca direta, sem troco, sem preço afixado. 2 pessoas que concordaram no valor, ela também escreveu: este pânico desafia todos os decretos legais. Mesmo o mais respeitável dos cidadãos austríacos agora quebra a lei, a menos que esteja preparado para morrer de fome por obedecê-la. Stefan Zweig documentou o que aconteceu quando o ouro e os dólares estavam indisponíveis. As pessoas usavam anéis de casamento, prataria de família, pinturas, porcelana fina, livros. Ele descreveu quintas rurais a encherem-se de pianos, livros encadernados em couro e cristais acumulados de famílias da cidade que os traziam para o campo e os trocavam por batatas e leite. Os agricultores ficaram felizes em aceitá-los. O marco eles recusaram. Um anel de casamento por um saco de batatas. Essa é a transação real ao nível da rua de uma hiperinflação. No final de 1923, mais de 4.000 entidades separadas estavam a imprimir o seu próprio dinheiro de emergência, Notgeld, dinheiro de necessidade, em papel, cerâmica, couro, seda, madeira e pó de carvão comprimido. A siderúrgica Krupp em Essen imprimia marcos Krupp para os seus trabalhadores. Tornou-se a única moeda estável na cidade. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas nunca ouve, o mais significativo. O Notgeld não era denominado em marcos, mas em unidades estáveis do mundo real. Centeio, trigo, carvão, quilowatts, hora de eletricidade, metros cúbicos de água. Um título denominado em centeio, emitido em Oldenburg. Em 1922, pagou 125 kg de centeio, era resgatável 4 anos depois a 150 kg. Um rendimento de 4,5% em centeio, não em marcos, em centeio. Quando a unidade de conta oficial colapsa, a economia não para. Reprecifica tudo na unidade que mantém valor estável. Na Alemanha de 1923, isso era o dólar, o alqueire de centeio, o quilowatt-hora e a moeda de ouro, aproximadamente nessa ordem de utilidade diária.
Se está a perceber que a história que lhe contaram sobre o ouro na Alemanha de Weimar está a perder a maioria dos seus capítulos mais importantes, clique no botão de subscrição. Este canal segue o registro forense, não a lenda, e há muito mais neste registro que muda o cálculo sobre o que deveria estar a fazer agora. Quarta coisa. O registro forense mostra quem sobreviveu e quem não. As pessoas mais destruídas pela hiperinflação de Weimar não foram os pobres. Os pobres tinham pouco a perder. As pessoas mais destruídas foram a classe média educada, médicos, advogados, professores, funcionários públicos. O Bildungsbürgertum, como os alemães os chamavam, tinham comprado títulos de guerra por patriotismo. Tinham contas poupança, tinham apólices de seguro de vida com pagamentos nominais garantidos. Tinham feito tudo certo. Maximilian Bern era um idoso berlinense segundo todas as regras que lhes tinham sido ensinadas. Ele levantou as suas poupanças de vida de 100.000 marcos de uma só vez, o suficiente para uma reforma confortável. Em 1923, comprou um bilhete de metro. Ele deu uma última volta pela sua cidade, depois regressou ao seu apartamento. O historiador Frederick Taylor documentou o que aconteceu a seguir. O pai de Walter Levy fez um seguro de vida em 1903. Pagou mensalmente durante 20 anos. Quando venceu em 1923, ele resgatou-o. Comprou um pão, uma apólice de seguro de vida paga mensalmente durante 20 anos, um pão. Estas não são metáforas, né? São casos documentados. Indivíduos nomeados, resultados verificados. As pessoas que sobreviveram foram aquelas que possuíam bens com utilidade real ou intercambialidade internacional. O proprietário de terras, que pediu marcos de papel emprestados antes da crise e os usou para comprar uma quinta, pagou o empréstimo inteiro em moeda sem valor, efetivamente comprando a quinta de graça. Um agricultor que produzia a sua própria comida parou de aceitar marcos completamente e viu famílias da cidade trazerem-lhe talheres e pinturas em troca de batatas. E no topo da lista de sobreviventes estava Hugo Steins, o homem que a revista Time, em 1923, chamou de novo imperador da Alemanha. Antes e durante a hiperinflação, Steins pediu emprestado somas enormes em Reichsmarks e usou-as para comprar bens tangíveis. Minas de carvão, fábricas de aço, linhas de navegação, jornais, hotéis. Ele guardava os seus lucros em ouro em cofres de bancos suíços. Ele pagou todas as dívidas em marcos de papel que valiam uma fração do que tinha pedido emprestado. Stefan Zweig descreveu-o como tendo comprado minas de carvão, navios, fábricas e propriedades rurais praticamente por nada. Ele pediu emprestado na moeda em colapso, comprou bens reais, guardou os lucros em ouro no exterior e pagou as dívidas em papel. Essa é a única estratégia de preservação de riqueza mais documentada da pior hiperinflação da história ocidental. Não tem nada a ver com entregar uma moeda de ouro a um padeiro. Agora, o que o registro forense diz que realmente se faz? A pergunta que vários de vocês fizeram é: como faço transações em ouro e prata quando o dinheiro de papel está a morrer? A resposta honesta e documentada é que na maioria das vezes não se faz. Não da forma que a pergunta implica. O que as pessoas que sobreviveram realmente fizeram divide-se em 4 métodos documentados. Primeiro, foi a troca privada. Ouro e prata transacionados em troca direta, pessoa a pessoa. Uma moeda por um mês de aluguer, uma corrente de relógio por batatas, joias por acesso a terras agrícolas. 2 pessoas concordaram no valor, sem troco, sem recibo, sem etiqueta de preço. A corrente de relógio de Anna Eisenmenger por 4 sacos de batatas. Essa é a forma documentada da transação. A segunda foi a conversão para a moeda paralela do momento. Em Weimar era o dólar americano. Ernest Hemingway é o caso documentado. Ele cruzou o Reno com francos, converteu a uma taxa não oficial, gastou livremente e saiu no lucro. Enquanto seus vizinhos alemães não podiam comprar maçãs, em toda hiperinflação documentada, uma moeda estrangeira se torna a unidade funcional de conta antes que a moeda oficial falhe completamente. Os detentores de ouro que entenderam isso converteram seu ouro para essa moeda em pontos de câmbio não oficiais e depois transacionaram em dólares. A terceira foi a indexação de commodities. Você parou de precificar qualquer coisa na moeda em colapso. Você precificava em centeio, em carvão, em quilowatts-hora. Os trabalhadores agrícolas eram pagos em vales de colheita conversíveis em alimentos. Os títulos de Oldenburg denominados em alqueires de centeio. Quando a unidade de conta se desintegra, o comércio se reorganiza em torno de qualquer unidade que mantenha valor estável.
As pessoas que entenderam isso precificaram seus ativos em unidades estáveis antes que precisassem. A quarta foi a velocidade. Sebastian Hafner, que era um menino em Berlim, em 1923 descreveu o ritual do dia de pagamento de seu pai em suas memórias: receber o salário imediatamente, comprar um passe de transporte mensal, cortar o cabelo e depois converter o que restava em bens duráveis antes do próximo período de pagamento. Você não guardava papel durante a noite, você tratava cada pagamento como um token a ser imediatamente convertido em algo real. As pessoas que pensavam nos salários como poupança foram destruídas. As pessoas que pensavam nos salários como tokens temporários a serem trocados no mesmo dia em que chegavam sobreviveram. Nenhum desses 4 métodos exige entregar uma moeda de ouro a um caixa. Todos os 4 exigem ter pensado no problema antes que a crise chegue. Aqui está a frase que Stefan Zweig escreveu. Sobre as pessoas que não pensaram a tempo, o pensamento lento e a dependência da experiência anterior foram punidos com fome e morte. A ação impulsiva e a rápida compreensão de uma nova situação foram recompensadas. Compreensão rápida, não a moeda certa, mas o modelo mental certo construído antes do momento em que é necessário. Agora, o fim da crise e o que isso significa para os detentores de ouro hoje. Em 15 de novembro de 1923, o governo alemão introduz uma nova moeda chamada Rentenmark. A história oficial é que ela era lastreada por hipotecas sobre terras agrícolas e títulos industriais, uma âncora estável após o caos do Papiermark. O registro forense, o lastro era em grande parte fictício. Hjalmar Schacht, o homem creditado com a estabilização, admitiu mais tarde que achava difícil acreditar que alguém se sentisse tranquilizado, sabendo que sua moeda era teoricamente conversível em alguma floresta remota na Turíndia. O Rentenmark nem sequer era moeda de curso legal, apenas um meio legal de pagamento. E, no entanto, os preços estabilizaram em poucos dias. Schacht conduziu essa estabilização de um armário de vassouras que ainda cheirava a panos de chão. Sua secretária descreveu sua rotina diária. Ele sentava em seu quarto escuro e fumava. Ele telefonava muito. O que ele realmente fez foi impor uma regra absolutamente. A oferta de Rentenmark foi limitada. O governo não receberia mais crédito ilimitado da Casa da Moeda. Esse único compromisso, credivelmente aplicado, foi suficiente. A crise que levou 2 anos para se formar desmoronou em 2 semanas. Rudolf Havens, o presidente do Reichsbank, que se gabava em agosto de 1923 de que o banco estava emitindo 20 mil bilhões de novos marcos diariamente e planejava dobrar esse valor, morreu de ataque cardíaco em 20 de novembro de 1923. Ele morreu no mesmo dia em que Schacht estabilizou a moeda. O homem que matou o marco morreu no dia em que foi enterrado. E eis o que isto significa para os detentores de ouro que assistem a este vídeo. O ouro que ainda estava em mãos privadas em 15 de novembro de 1923, não doado à campanha do ferro, não gasto em comida durante a crise, não entregue a uma taxa de mercado negro por desespero, foi subitamente denominado em Rentenmarcos a paridade do ouro pré-guerra. Um marco de ouro em 1914 equivalia a um marco de ouro em 1924. As pessoas que mantiveram ouro físico durante todo o desastre saíram do outro lado com seu poder de compra intacto. As pessoas que gastaram seu ouro durante a crise conseguiram comida. Essa foi a decisão certa para a sobrevivência. Mas as pessoas que resistiram à crise e sobreviveram com escambo, com dólares, com rapidez, saíram ilesas. Ambos estavam certos. Essa é a resposta honesta que o registro forense oferece. Agora, a pergunta para a qual todo este vídeo tem se encaminhado. A relação dívida de PIB dos EUs era de 32% durante a década de 1970. Hoje ela está em 121%. O balanço do Federal Reserve passou de 4,2 trilhões para 9 trilhões entre 2020 e 2022. A oferta monetária M2 saltou 25% apenas em 2020, a maior expansão em um único ano na história americana. Bancos centrais globalmente compraram mais de 1.000 toneladas de ouro. Em 2022, mais de 1.000. Em 2023, mais de 1.000. Em 2024,
3 anos consecutivos acima de 1.000 toneladas. Isso é o dobro da média da década anterior. Estas não são as ações de instituições que estão confiantes na estabilidade de longo prazo da moeda de papel. Essas são as ações de instituições que se protegem contra um cenário que não estão discutindo publicamente. O registro forense da Alemanha, de 1914 a 1923, oferece um quadro para interpretar essas ações. O ouro havia desaparecido das mãos comuns antes da crise, porque as pessoas comuns confiavam em instituições que estavam silenciosamente se preparando para algo diferente. As pessoas que sobreviveram foram aquelas que já haviam agido com base no que as evidências mostravam. Isso foi antes que o momento da crise tornasse a ação claramente impossível. A classe média alemã confiava em suas instituições. Eles deram seu ouro por ferro, eles mantiveram suas economias em marcos. Eles mantiveram suas apólices de seguro de vida e seus títulos de guerra. Uma apólice de seguro de vida, paga mensalmente por 20 anos, comprava um pão. O registro forense do que aconteceu com as pessoas que confiaram nas instituições e o que aconteceu com as pessoas que confiaram no ouro é específico, documentado e tem 100 anos. A questão não é se você ouviu falar da Alemanha de Weimar. A questão é se você leu a autópsia real. Vários de vocês perguntaram nos comentários o que aconteceu com as pessoas que mantiveram ouro durante a estabilização. Foi assim que eles se saíram enquanto a Alemanha se reconstruía. Nos anos que se seguiram, o registro documentado dessa transição é específico. E mais do que um pouco surpreendente. Inscreva-se para não perder.